Boa noite de novo todo mundo, né? Na última aula, moçada, a gente conversou com vocês sobre mecanismos de respiração anaeróbica, sobre fermentação, e o papo de hoje, moçada, é a respeito de respiração aeróbica aqui na brincadeira. O processo de respiração aeróbica, eu já tinha falado sobre isso antes, ele apresenta, moçada, 3 etapas, ou para alguns autores, 4 etapas, é questão de ponto de vista. A gente vai ter, moçada, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Daqui a pouco eu falo quem seria a quarta etapa que alguns autores colocam pra gente. Nesse caso, pessoazinhas, aproveito para lembrar onde é que cada etapa dessas acontece, né? Em células procarióticas, ou moçada, em bactérias, onde não existe mitocôndria, o processo é diferente de células eucarióticas, onde existe o diacho lá da mitocôndria. Então, vamos lembrar como é que funciona a brincadeira? A glicólise foi mencionada na aula passada e ela acontece no hialoplasma, né? Que é o citoplasma sem organelas. Sendo que o ciclo de Krebs em células eucarióticas que possuem mitocôndrias acontece na chamada matriz da mitocôndria, sendo que como células bacterianas não têm mitocôndria, você tem que o ciclo de Krebs também acontece no hialoplasma, que é o citoplasma sem organelas. Células eucarióticas, moçada, cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais, mas como células bacterianas não têm mitocôndrias, não têm cristas mitocondriais, a cadeia respiratória acontece na membrana plasmática, MP, membrana plasmática, principalmente naquela dobra de membrana chamada de mesossomo. Vamos lembrar como é que é a matriz mitocondrial, como é que são as cristas mitocondriais. Vamos lembrar, moçada, como é a nossa simpática mitocôndria? A mitocôndria, moçada, ela é uma organela que na semana passada a gente descreveu como uma organela envelopada. Que ela não tem uma, ela tem 2 membranas. Como assim, Landim? Ela tem uma bicamada lipídica? Não. Ela tem 2 bicamadas lipídicas. Então ela tem uma dupla membrana, ela tem 2 bicamadas. Existe uma membrana mitocondrial externa, existe uma membrana mitocondrial interna, e entre as duas, um espaço chamado de espaço intermembrana. O conjunto formado pela membrana externa, a membrana interna e o espaço se chama de envelope da mitocôndria. Tanto é que eu estava comentando que uma determinada organela, se ela é uma organela envelopada, ela é uma organela que apresenta membrana dupla, né? Quais são mesmo as organelas envelopadas com membrana dupla? Elas são a mitocôndria, o cloroplasto da fotossíntese e o núcleo. Eles são organelas envelopadas, a membrana é dupla nesses caras. A gente tem pessoas que a membrana interna da mitocôndria, ela apresenta dobras. Essas dobras de membrana interna vão ser exatamente chamadas pelo nome de cristas mitocondriais. Opa, eis aqui então uma crista mitocondrial. Outra crista mitocondrial, e mais outra, e aí vai. Essas cristas mitocondriais, por sua vez, elas estão associadas a pequenas partículas esféricas, conhecidas com o nome, moçada, de oxissomos, também conhecidas pelo nome supersimpático de FO, F1 atepases, ou ainda conhecidas com o nome de ATP sintase. Tudo é a mesma coisa. Esses oxissomos FO, F1 atepase, ATP sintase, essas desgraças aqui simplesmente são as enzimas produtoras de ATP. Então a gente tem, moçada, as enzimas que produzem ATP na mitocôndria são essas jovens. Elas se espalham por todas as cristas mitocondriais. Na verdade, toda a membrana interna tem isso. Mas destaque para as cristas mitocondriais, tem várias e várias dessas bolinhas, essas partículas esféricas associadas,
enzimas produtoras de ATP, oxissomos, FOF1 ATPases, ATP sintases. A membrana interna delimita um espaço preenchido por uma gosma chamada de matriz mitocondrial. Numa comparação idiota, a matriz mitocondrial é o citoplasma da mitocôndria. Nesse caso, moçada, a matriz mitocondrial, essa garotinha aqui, ela vai ter água, ela vai ter sais minerais, ela vai ter enzimas, ela vai ter DNA circular e desnudo, ela vai ter RNA e ela vai ter ribossomos 70S. O que me leva a algumas lembranças. Número 1, se a nossa simpática mitocôndria tem DNA e o DNA é capaz de se autoduplicar, automaticamente a mitocôndria ela apresenta a capacidade de autoduplicação. A autoduplicação da mitocôndria tem um nome, condriocinese. Condriocinese é um nome fresco para a replicação que a mitocôndria tem. Se você tem, além de DNA, RNA e ribossomos, ô moçada, você tem tudo o que é necessário para a síntese proteica. O que quer dizer, gente, que a mitocôndria ela é independente para a síntese proteica. Se alguém lembra das aulas de código genético, a gente até comentou, moçada, que em relação lá ao código genético das mitocôndrias, ele é um pouquinho diferente do código genético universal, né? Comentando que o código genético é universal, ele é o mesmo para todas as formas de vida, mas a mitocôndria é um pouquinho diferente, só um tiquinho. Então, tem código genético, você tem síntese proteica. Uma outra coisa que me chama atenção é que esse lance de ter DNA circular e DNA desnudo, ribossomo 70S, é igual ao ribossomo das bactérias. E aí, uma história absurdamente importante. A provável origem, moçada, das mitocôndrias é explicada por uma ideia chamada de hipótese da simbiose. Ela vale, moçada, para mitocôndrias e cloroplastos. A gente vai depois falar sobre ela com muito mais calma lá quando eu falar de origem da vida. É a hipótese da endossimbiose sequencial, que ela afirma, moçada, que mitocôndrias e cloroplastos são derivados, respectivamente, mitocôndrias de bactérias aeróbicas e cloroplastos de um grupo de bactérias chamadas de cianobactérias que fazem fotossíntese. As bactérias aeróbicas teriam virado as mitocôndrias, as cianobactérias teriam virado os cloroplastos, e a ideia é, de onde é que a moçada tirou a ideia lombrante de que um dia, moçada, a mitocôndria teria sido uma bactéria, o cloroplasto teria sido uma bactéria. A hipótese da simbiose, ela vai ser embasada por várias coisas. Principal é a semelhança fela da mãe que você tem entre mitocôndrias, cloroplastos e bactérias. Para poder falar dessa semelhança, eu vou montar uma espécie de tabela, lembrando a diferença entre o que é a célula eucariótica e o que é a mitocôndria, o cloroplasto e a bactéria. Então, das aulas sobre células procarióticas, é assim: enquanto o seu DNA ele é aberto, cadeia aberta, ele, moçada, está associado com proteínas chamadas de histonas. Em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, o DNA ele é circular, ele tem a forma de um anel. Então, o teu DNA, a dupla hélice, ela é aberta, mas no caso de mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, o DNA ele é circular, moçada, a dupla hélice se fecha em um anel. E esse DNA, ele é nu. Quer dizer mesmo que o DNA é nu, quer dizer que ele não está associado a histonas. E é o que a gente sempre questiona, né? Será que é coincidência, moçada, você ter o DNA da mitocôndria e do cloroplasto igual ao da bactéria? A gente acha que não, a gente acha que é porque um virou outro. Você tem ainda, moçada, que em células eucarióticas, o ribossomo, ele é um ribossomo chamado de 80S, enquanto que em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, o ribossomo, ele é chamado de 70. Eu sei que a história é repetida, mas ela é bacana de lembrar. Comentando que tem alguns antibióticos, tetraciclina, cloranfenicol, streptomicina, que eles inibem o ribossomo 70S. Legal, né? Porque quando inibe o ribossomo 70S, inibe o ribossomo 70S,
da bactéria. Entretanto, eu comentando certa vez que esses caras têm efeitos colaterais meio chatos, né? Porque se inibe o ribossomo 70S da bactéria, também inibe o ribossomo 70S da mitocôndria. E aí vai acabar prejudicando a síntese proteica na sua mitocôndria. E aí, de novo, eu questiono, será que é coincidência? A mesma droga que bloqueia o ribossomo da bactéria também bloquear o ribossomo da mitocôndria? A gente acha que não é coincidência. A gente acha que bactérias, elas foram fagocitadas por células eucarióticas. Então era uma vez uma bactéria e uma célula eucariótica. E a célula eucariótica devorou a bactéria. Entretanto, por algum motivo, volto a dizer, eu falo sobre isso com mais calma no futuro, por algum motivo, quando a célula grande, entre aspas, comeu a célula pequena, ela não matou a célula pequena, ela fez amizade. E o resultado, que aquela célula eucariótica grande se associa com a bactéria, a consequência disso é que a célula eucariótica, agora com a bactéria se torna uma mitocôndria. Então a célula eucariótica associa com a bactéria agora se torna uma mitocôndria. Então a origem deve ter sido essa. O resultado, gente, é que se a gente tem que o diabo lá da mitocôndria veio de uma bactéria, as mitocôndrias até hoje se comportam que nem as bactérias, se reproduzindo de maneira independente. O resultado, cara, é que toda mitocôndria vem de outra mitocôndria. Quando você vai fazer a divisão celular, uma mitocôndria origina outra mitocôndria. E aí você vai passando as mitocôndrias. Entretanto, comentário extremamente importante. Você tem, moçada, o óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai, e o óvulo tem mitocôndrias, o espermatozoide também tem mitocôndrias. Entretanto, quando o espermatozoide entra no óvulo, gente, ele entra no óvulo inteiro, inclusive com as mitocôndrias. Acontece que as mitocôndrias do espermatozoide degeneram e só ficam as mitocôndrias do óvulo. Daí, 100% das suas mitocôndrias têm origem materna. Até nas aulas sobre teste de DNA, a gente comentando que a gente usa muito DNA mitocondrial em alguns exames. Agora, o DNA mitocondrial só da mãe. Por quê? Porque o espermatozoide, as mitocôndrias que ele traz degeneram, as mitocôndrias do espermatozoide simplesmente morrem e só fica no óvulo as mitocôndrias, no zigoto, as mitocôndrias do óvulo, ou seja, as mitocôndrias da mãe. Comentário extremamente importante é que as mitocôndrias, elas apresentam origem apenas materna. Não é porque o pai não manda mitocôndrias, não. O pai manda. Mas as mitocôndrias do pai, as mitocôndrias do espermatozoide, moçada, como eu falei, simplesmente atrofiam, morrem, degeneram. E fica em você somente as mitocôndrias da sua mãe. Daí, moçada, questão clássica de genética. Eu vou adiantar quando a gente for falar de genética lá na frente. Olha só que existem algumas doenças relacionadas com DNA mitocondrial. Existe, por exemplo, uma doença chamada de neuropatia óptica de Leber, onde a neuropatia óptica de Leber, ela é uma cegueira, que ela é devido a um gene da mitocôndria, por um gene mitocondrial. Existem algo em torno de 70 doenças genéticas conhecidas relacionadas com genes mitocondriais. Essa aí é a mais explorada em questões. Daí eu queria que vocês me ajudassem a pensar na seguinte situação. Imagine um caso onde você tem mãe cega e pai normal. Gente, qual é a probabilidade nesse cruzamento de nascer um filho homem cego? Lembrem, por favor, que o genes da mitocôndria sempre vem da mãe. O resultado é que se a mãe é cega, não interessa o pai, moçada. Não interessa o pai. Se a mãe é cega, 100% dos filhos serão cegos, sejam eles homens ou mulheres. Porque se você, moçada, é homem, ou se você é mulher, você recebe da mesma maneira, você recebe as mitocôndrias só da sua mãe. Então, esquece o pai não fede nem cheira nessa hora. Os genes mitocondriais só da mãe. Se a mãe é cega, 100% dos filhos homens cegos, 100% das filhas mulheres cegas, nenhum normal. De maneira, moçada, semelhante, se você imaginasse uma outra situação onde a mãe é normal e o pai é cego,
Qual é, gente, nesse caso, a probabilidade de, nesse cruzamento, nascer um filho cego? 0. Volto a dizer, o pai não fede nem cheira, porque o gene mitocondrial só vem da mãe. De maneira, moçada, que se a mãe é normal, não interessa como o pai é, 0% dos filhos serão cegos, 100% serão normais, sejam eles homens, sejam eles mulheres. Então, cuidado, você tem lá que as mitocôndrias têm origem materna exclusiva. Você não tem mitocôndrias do seu pai em você. Daí, não sei se alguém lembra de teste de DNA, questão clássica. Dá para fazer, moçada, um teste de paternidade usando o DNA mitocondrial como referência? Nunca. Nunca, que o DNA mitocondrial sempre vem da mãe. Então não teria como fazer um teste de paternidade com DNA mitocondrial como referência. Nesse caso, moçada, só vem da mãe, nunca vem do pai. Aí na brincadeira, certo? Uma última besteira aqui, uma última observação, é que o nome côndrio tem uma referência à mitocôndria, né? Então eu estava comentando que a replicação da mitocôndria, condriocinese, e o termo condrioma diz respeito, fofinhos, ao conjunto de mitocôndrias que você tem numa determinada célula. Então a soma das mitocôndrias de uma determinada célula, o nome será condrioma.